Nós vamos continuar aqui falando um pouquinho sobre esse acordo aí de delação premiada que Mauro Cid fez com o Supremo Tribunal Federal. Homologaram esse acordo e agora ele vai prestar uma série de depoimentos. Eu quero entender o seguinte, meu querido deputado. Se você for analisar a fala do César Bittencourt, que é o advogado de defesa de Mauro Cid, eu me lembro quando ele deu uma entrevista, se eu não me engano, há umas 2 semanas, ele disse claramente que a delação era o plano B de Mauro Cid. O que mudou? Por que o plano A não rolou? Eu acho que, primeiro, vamos ver o que é que vai vir Família, de prova. Capês. Mas o plano A, o plano A era que a Constituição fosse cumprida, que as normas de direito processual e penal fossem cumpridas, e não que a gente sofresse, que a gente visse um cidadão brasileiro sofrer uma tortura medieval. O que aconteceu foi exatamente isso. Agora, e voltando a essa questão da anulação das provas, que é muito importante, por que, na verdade, essas provas foram anuladas? Elas foram anuladas em cima de uma prova ilegal, que foi a questão lá do hacker da Shopee, né, que invadiu lá o Sérgio Moro, que invadiu o Deltan, e tudo aquilo ilegal foi o pano de fundo para inventar argumentos, que aí o Felipe estava até dizendo, porque dava para editar. Mas, na verdade, ela foi anulada, a Lava Jato está sendo anulada por uma prova ilegal. Sim. O que está acontecendo de verdade, Paulo, é que o nosso Estado de Direito já acabou. Não existe mais. Não existe mais. Não existe mais. E a gente está vendo tortura, a gente está vendo perseguição política, perseguição implacável, e eles querem prender o Bolsonaro de qualquer maneira. Agora, só um parêntese. Esse mesmo judiciário foi o que fez a Lava Jato, referendou a Lava Jato, foi o que fez o impeachment da Dilma e está agora tomando na cara que Lula está dizendo que foi golpe. Então veja que ele está acusando ministros de Estado de um golpe de Estado. E eu não estou vendo nenhum inquérito aberto. Não sei se vocês estão vendo algum inquérito de fim de mundo aberto. Nem precisa abrir, e é pode ir naquele mesmo. Supremo agora que está fazendo essa perseguição, a busca implacável, já nos filmes, ao presidente Bolsonaro. O doutor então Alessandro, o que está acontecendo é isso. Você não concorda muito com a fala do deputado, né? Não concordo muito, não. Eu acho que assim, politicamente foi muito mal exposto, como o próprio Capês falou. Os assessores foram muito mal conduzidos, muito amador. Você vê que a questão até dos valores que se falam são valores medíocres, né? Mas que partiu de uma ordem do seu líder maior. Então, quer dizer assim, agora, constituir isso como prova é um caminho difícil, mas houve os fatos que ele fez com o comando de alguém. Sim, mas, Alessandro, eu coloco o seguinte, eu não procuro aqui, pode parecer, mas não quero puxar nem para um lado nem para o outro. Você dá uma puxadinha assim. Eu critiquei a Lava Jato quando ela abandonou a investigação objetiva dos fatos, apurando corrupção de até 125 bilhões de reais, segundo estimativas, para fazer investigação de pessoas. O direito penal, ele investiga fatos, não pessoas. Então, quando ali queria se colocar o presidente Lula de qualquer maneira na cadeia, com base nas reformas do sítio de Atibaia ou do triplex do Guarujá, naquele momento a Lava Jato começou a perder a sua legitimidade, porque ela deveria ter se concentrado na investigação de fatos. E é a mesma observação que eu estou fazendo. Então eu te pergunto o seguinte, se é crime de peculato vender os presentes, ter ficado com os presentes, por que esse mesmo crime não foi praticado pelo presidente Lula e pela ex-presidente Dilma Rousseff? Se é crime se apropriar de presentes, o crime se consuma no momento que o sujeito se apropria do presente. Sim. A devolução posterior não retira o caráter criminoso do fato. Nem a venda então, do se não é crime para um, não pode ser crime para o outro. O presidente Lula ainda está com o relógio Piaget. E o representante do Ministério Público, do Tribunal de Contas da União, tentou dar uma enrolada, dizendo que ele pode ficar até terminar o mandato. Não! Ele já recebeu esse relógio em 2005 do Jacques Chirac. Se é peculato, já aconteceu lá. O que eu estou dizendo é o seguinte, se é crime para um, é crime para todos. Qual que é a diferença, Filipão? Por favor, eu queria ouvir a diferença. Não, ele esquece que a decisão do Tribunal de Contas da União foi de 2016. Ou seja, quando o Lula estava exercendo o cargo de presidente da República, a decisão do Tribunal de Contas da União não foi aplicada ainda. Posso responder? Foi em 2016. Eu ouvi. Posso responder? 2016. Foi em 2016. Então, vamos partir do pressuposto que o Tribunal... Vamos lá. Vamos partir do pressuposto que a decisão... outra coisa. Não me interrompe mais, eu não te interrompi. Não, você me interrompeu. Qual que me interrompeu? Me interrompeu toda hora.
Toda hora fala que não me interrompe, Capês. Que isso? Eu quero ter 30 segundos para falar. Fala. Bom, se eu concordar com o teu raciocínio... Não, vamos falar sério aqui, não vamos brincar. Se eu concordar com o teu raciocínio que a decisão do Tribunal de Contas da União vale para fins de integrar um tipo penal, eu pergunto, o presidente Lula não está agora, bem depois do acórdão, com o relógio Piaget no pulso? Tem a imagem aqui? Se a produção, se tiver condições, o Paulo pedir para a produção colocar. Então eu quero saber, o relógio está com ele depois. 80 itens não foram devolvidos depois do acórdão. Então é crime, repito o meu argumento, se é crime para um, é crime para todos. E aí eu vou dizer, aquilo que eu critiquei na época da Lava Jato, e apanhei por ter criticado, porque disseram que eu estava defendendo Lula, que eu estava defendendo Lula... Eu reitero aqui. Eu volto a insistir na diferença das instâncias. Você está falando de coisa que ele recebeu antes de 2016. Está com ele até hoje. Mas não retrocede, recebeu lá em 2000 alguma coisa. Então, pera um pouquinho. Pera um pouquinho. Não estou defendendo ele. Não, Cidade. Desculpa. Primeiro que decisão dessa eu não tipifica nada. Você está falando. Ele recebeu um presente. O acordo é crime. Crime? Ilícito. O que é fonte de direito? Olha, eu quero ter responder. Primeiro ano da faculdade. Quais são as fontes do direito? Vou responder. Vamos lá. Ele recebeu o relógio em 2005. Sim. O acordo foi em 2006. 16. Ele já estava fora do governo. 11 anos depois. Já estava fora do governo. Ele está se apropriando, ele continua se apropriando daquele bem mesmo após o acordo. Mas em 2016 olha lá o Circo de Soleil do Capês. Querendo fazer uma acrobacia para defender o ponto dele. Circo de Soleil, meu amigo. Malabarismo. Eu estou dizendo o seguinte, o acordo do Tribunal de Contas da União tem um caráter declaratório. Ele está dizendo o seguinte, receber presentes e ficar com esses presentes é ilegal porque aquilo integra o patrimônio da União. A partir desse momento que integra o patrimônio da União tem que ser devolvido. A partir desse momento, ele não pode continuar com os bens. O acordo do TCU, gente... Não passou a ser patrimônio da União após o acórdão. O acórdão declarou que sempre foi patrimônio da União. O acordo do TCU, gente, não cria norma. O TCU interpretou a norma. É importante. Vamos lá, eu estou testando ele como advogado de defesa. O cliente tem que estar sendo condenado uma atrás da outra. Vamos lá. Que isso, Capês. Essa arrogância sua... Não é arrogância. Cabe aqui, né? Não é arrogância. É que você está falando umas coisas que não tem sentido. A decisão da União, né, é uma decisão que é ambígua. Né, porque ele fala que o presidente da República pode ficar com itens pessoais e personalíssimos, e ele não fala e não descreve o que seriam os itens pessoais e personalíssimos. O joia pessoal é personalíssimo? Ou seja, há uma lacuna na decisão do Tribunal de Contas da União. Por isso tem essa confusão toda. O que o presidente faz com... Parabéns, agora eu concordei com você. Entendeu? É ambígua, lacunosa e não serve para ser crime, para considerar. Agora, acabamos de concordar. Capês, só deixar falar que ele concorda comigo. Não, mas vocês estão aqui discutindo, eu volto a insistir nessa questão. Nós estamos discutindo a questão da Lava Jato, lá de Curitiba, que era uma vara, certo? Sim. Vocês estão querendo comparar a vara com o Supremo Tribunal Federal. Claro. Qual é a instância que julga o Supremo Tribunal Federal? Depois do Supremo vem o quê? É Jesus Cristo. Deus. Nós estamos pedindo. Deus. É Jesus. Esse é o problema, olha. Ó, depois do Supremo. Ó. É Jesus. Depois do Supremo, Capês. Presta atenção, Capês. Você pode fazer... Claro, você pode fazer um protesto na Corte Interamericana que não dá nada. Que vai adiantar absolutamente. Mas juridicamente é a última instância. Mas envergonha o país, pelo menos. Montesquieu, que um dos idealizadores da tripartição do poder, nesse momento está se... Coloca aí de novo, Vitinho. Depois do Supremo veio o quê? Ele próprio. E não devemos perder a fé, hein? Mas eu tenho fé. Não devemos perder a fé. Eu tenho fé que a mão de Deus irá pesar sobre esses abusos. Eu tenho essa fé. Muito bem. Gente, deixa eu girar